Sobe mais um. Aí. Beleza? Quem tá vendo ele faz sim, beleza? Então é assim, ó. Vamos fazer a dancinha, ó. Ó. Na, 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 na. Bonito. Na, 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 na. Mais uma vez. Na, 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 na. Na, 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 na. Vamos louvar? Vamos louvar, louvar na paz do teu Senhor Jesus. Deixa o amor de Deus se torne em nossa vida. É tão bom estar aqui, juntos louvando o Senhor. Soltar a nossa voz assim, exaltar Deus amor. Vamos pular, vamos pular. Vamos pular, pular na paz do meu Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz assim, exaltar a Deus de amor. Vamos dançar, vamos dançar. Vamos dançar, dançar na paz do meu Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar juntos louvando o Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar ao Deus de amor. Agora é o seguinte, nós vamos fazer uma balada agora, fechou? Balada, balada. Todo mundo na balada assim, ó. Vai a batera e baixo ali pra gente ver como é que é a balada ali, ó. Piazada, inventa um gesto de balada pro povo acompanhar vocês aí, eu não sei. Vamos lá? Na balada, vai! Eles vão na balada assim. Joga a mãozinha lá em cima assim, ó. Ó, sim. Ó. É tão bom estar aqui, juntos louvando o Senhor. Soltar a nossa voz é assim, exaltar a Deus de amor. Mais uma vez na balada, é tão bom estar aqui, juntos louvando o Senhor. Soltar a nossa voz é assim, exaltar a Deus de amor. Na, todo mundo, vai, vai. Na, 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 na. De novo. Na, 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 na. Mais uma vez. Na, 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 na. Na, 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 na. Amém? Agora nós vamos dançar uma assim, ó. Pesado, só para orientar. A hora que nós for fazer a introdução da gaita, daí vocês, vamos todo mundo fazer uma dancinha mais assim, pode ser? O resto você já sabe o gesto. Fechou? Joga a mãozinha lá em cima assim, as duas, e faz. É o amor de Deus que mexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Mais uma vez. É o amor de Deus que mexe, faz meu coração bater. Tum, tum, tum. Mais uma vez, é o amor de Deus, vai. É o amor de Deus que mexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. É o amor de Deus que mexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Vamos dançar assim, vamos embora. Quem ama Jesus Cristo dá um grito.
Chora sanfona e vamos dançar. É o amor de Deus, mexe e remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. É o amor de Deus, mexe e remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Vamos na onda de Jesus, vai! Nessa onda eu quero entrar. Eu vou sem medo e Jesus vai me ensinar. Segura! Cada lugar do Brasil tem alguém que sabe dançar de um jeito. Nós estamos dançando o vaneirão, que é a música do sul, é ou não é? Mas tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de dance, tem gente que gosta de samba, não tem não? Então é o seguinte, você vai dançar do seu jeito agora. Fechou? Você tem um jeito de dançar, não tem aquele jeitinho que só você sabe? Então nós vamos dançar daquele jeitinho agora, beleza? Pode ser? Primeiro nós vamos sambar. Vamos sambar? A samba, a samba, a samba, sambando. A samba, 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 a samba. Agora é o seguinte, nós vamos dançar na balada agora. Joga a mãozinha assim, ó. Vai lá, assim, ó. A dançar, a dançar, a dançar, a dançar, a dançar. Joga a mãozinha assim, ó. Assim, ó. E rei, 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 Jesus é nosso rei. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Agora vamos ao seguinte. Vamos dançar um rock and roll? Daí você pula, ó. A pular, a pular, a pular, a pular, a pular, a pular, a pular. Hey, 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 hey. Jesus é nosso rei. Samba, vai. Última vez agora. Chora a sanfona e vamos dançar pro nosso Deus, vai. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Mexe, remexe, faz o coração bater. Tum, 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 tum. É o amor de Deus. Mexe, remexe, faz o coração bater. Tum, 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 tum. Nessa onda eu vou entrar. Nessa onda eu quero entrar. Quero entrar. Eu vou sem medo em Jesus. Vamos cantar. A cantar, 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 a cantar. Só vocês cantando. A cantar, vamos lá? A cantar. Oh, coisa linda. A cantar. Mais forte. A cantar. Cantar. Só as meninas, vai. A mulherada canta bem. Os homens, vamos lá. A cantar. A cantar. A cantar. Cantar. Louva, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus.
As palmas para os bailarinos foram boas. Vamos aplaudir o nosso Deus agora. Obrigado, rapaziada. Pois tudo posso naquele que tudo posso. Tudo posso, vamos lá. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Mais uma vez, tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto nós vamos assentando, nós também vamos dizendo: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Existem muitos males na vida da gente que encontram as suas raízes na nossa história, no nosso passado, nas perdas que nós sofremos. Só que quando uma doença emocional, uma lembrança dolorosa, uma ferida do passado, ela não é curada, ela afeta o nosso presente. Então esses testemunhos que eu vou contando para você, é que para que você tome posse de que Jesus continua a realizar a sua obra de salvação hoje, com a mesma força que Ele fez no passado. Quando eu morava no Rio de Janeiro, um dia trouxeram uma moça que pela 4ª vez havia tentado suicídio. Ela era de uma família de médicos. O pai era médico, a mãe era médica, a irmã que a estava trazendo para nós orarmos por ela era médica também. Mais tarde nós ficamos grandes amigos, inclusive. Mas naquele dia, essa moça foi quase que arrastada até lá. Ela queria ir, mas não tinha forças nem para poder pedir ajuda. Tanto que quem falou por ela foi a irmã dela. Essa moça tinha 28 anos e ela estava profundamente deprimida. A irmã dela me contou, naquela altura, que por 3 vezes ela tinha tentado se envenenar com medicamentos, porque eles são de uma família de médicos, então sabem quais medicamentos são fortes e que tipo de combinação pode ser letal. E a moça já tinha 3 vezes tido acesso a medicamentos que haviam em casa e os combinado de uma maneira que fossem verdadeiramente veneno para ela. Só que o mal entrou justamente pela facilidade da família ser de médicos.
E a cura também aconteceu pelo mesmo caminho, a família ser de médicos, porque eles chegavam, às vezes a encontravam lá, passando mal, já exerciam os procedimentos e conseguiam resgatá-la. Mas a quarta vez não foi por meio de medicamentos. Então a irmã dela foi, pegou os pulsos e me mostrou os cortes profundos. Ela disse: olha, por pouco nós não a perdíamos. Ela já tinha sangrado bastante. Se nós demorássemos uns minutos a mais, ela não estaria agora aqui conversando com você. E eu tentei conversar com ela, mas ela só abaixava a cabeça, não tinha coragem de me olhar nos olhos. E eu perguntava para ela: mas você quer morrer? E ela fazia com a cabeça que não, mas não dizia uma palavra. Falei: então eu tenho que me certificar de que pelo menos você quer receber a oração. Você quer que eu reze por você? Porque se você não quiser, não adianta eu rezar. Porque Deus não arromba o coração de ninguém. O Espírito Santo só age no coração de uma pessoa que permite. E permitir é, no mínimo, desejar que Deus haja na vida da pessoa. Falei: eu não posso rezar por você se você estiver aqui obrigada. Ela: não estou obrigada. Falei: você quer oração? Quero. Estendemos as mãos sobre ela e começamos a rezar. E Deus foi nos conduzindo, gente, por um caminho de cura interior. E a cura interior, ela dói. Porque tem gente que pensa que cura interior é colocar a pessoa diante do Santíssimo e ali ficar intercedendo, ou colocar a pessoa sentada na cadeira e duas estão lá com as mãos sobre ela, fazendo carinho na cabeça, massageando as costas e dizendo as palavras da oração. Cura interior dói, porque põe a gente diante da nossa verdade. E tem verdades do meu passado e verdades do seu passado que a gente não quer nem lembrar. Estou errado? Hã? O silêncio foi o quê? Foi medo de eu perguntar qual verdade que é essa? Não vou fazer você contar, pode ficar tranquilo. Mas tem verdades da vida da gente que são tão dolorosas que a gente não quer nem contar. Eu lembro que uma das conversas mais libertadoras que eu tive com a minha esposa foi sobre uma verdade da minha história, das fragilidades da minha família, que eu não havia contado para ela. E de repente a minha esposa via em mim o reflexo da fraqueza que a minha família vivenciava, e ela dizia: mas por que você é assim? Por que você age assim? Eu só conseguia chorar. E com muito custo eu fui ali dizendo para ela, porque todos nós que estamos aqui estamos em processo de cura. Alguns estão começando seu processo de cura com Deus, porque estão descobrindo nesse final de semana que se pode rezar pela cura interior. Olha, eu disse para você que tem 25 anos, quase 26 que eu caminho com Jesus. É esse o tempo que Deus vem trabalhando no meu coração para curar. E tem coisas ainda para fazer. E um dia minha esposa bateu numa ferida aberta minha. Como foi difícil falar para ela do que estava dentro de mim. Como foi difícil. E à medida que eu fui contando, ela foi se compadecendo, ela foi ali chorando junto comigo, e ela dizia: mas por que você não me contou? Você não confia em mim? Eu dizia para ela: meu amor, não tem nada a ver com confiança. Tem a ver com um passado que, se a gente pudesse, a gente esquecia. Que se a gente pudesse, a gente apagava. Que de lembrar dói. Falar então é pior ainda. Mas como foi bom ter falado, como me tirou um peso de dentro de mim desabafar com a minha mulher. E eu vi ali agora aquela moça diante de mim, chorando, porque Deus estava na oração, trazendo à tona aquelas verdades que ela não tinha coragem de tocar. Era doloroso, ela chorava, e a gente percebe, a gente não tem total dimensão do que Deus está fazendo na vida daquele indivíduo, mas a gente percebe que é profundo pela comoção da pessoa, até pelas lágrimas que ela derrama. Aquela moça tinha sido atingida por Deus como que por um raio. E a oração já tinha passado de 2 horas que eu estava atendendo ela, 2 horas já. E alguém foi lá na capela, abriu e disse: Márcio,
A pessoa que você marcou para te buscar, para você ir lá na casa daquela outra que está doente, esta pessoa já chegou, está embaixo esperando você. E eu já estava começando a encerrar a oração, quando o Espírito Santo dentro de mim colocou assim: mas você, Márcio, você não vai rezar pela libertação dela? E como eu disse para você, eu já orava pela libertação de pessoas, e de pessoas às vezes oprimidas pelo mal, pelo maligno. Então a gente já tem alguma experiência. Quando eu vi aquela inspiração de rezar pela libertação dela, gente, mas me deu uma agonia que você não tem ideia, porque tinha gente lá embaixo esperando para eu rezar por uma outra pessoa. Já tinha 2 horas que eu estava na capela, e eu pensei: se eu começar a rezar pela libertação dessa moça, essa oração vai revirar e vai começar tudo de novo, e lá vão mais umas horas aqui. E dentro de mim eu comecei a lutar com Deus, porque eu não queria rezar pela libertação dela, não. Era demorado. Mas graças a Deus a gente cede, Deus vence, né? E quando eu disse: olha, o Senhor está libertando você. Quando eu disse: o Senhor está libertando você, o resto veio na minha cabeça. O Senhor está libertando você de toda maldição que você ouviu da boca do seu pai. E comecei a fazer uma oração de libertação em cima do relacionamento dela com o pai. Essa menina urrava, mulher, né, 28 anos, ela urrava. E ali se foram, como eu esperava, mais umas boas horas. E quando terminou a oração, a irmã dela, a médica que estava lá, me pegou num cantinho e disse: agora você vai me contar como foi que você descobriu essas coisas entre ela e o papai, porque eu não te contei. Eu falei: mas eu não descobri. Ela falou: Márcio, não é possível que alguém não tenha te contado, porque os detalhes que foram trazidos na oração só poderia ser de uma pessoa que sabe. Eu falei: é verdade, porque Deus sabia. E aí ela me contou a parte que não havia contado. O pai nunca tinha aceitado essa moça como filha, porque achava que não era filha dele, mas era. Médico, nunca teve coragem de fazer um exame para poder saber se era ou se não era, talvez até pelos conflitos que já tinha vivido com a esposa e o ódio que já tinha desenvolvido pela filha. E ela falou: Márcio, todos os dias, sem exceção, quando a minha irmã está saindo de casa, o papai diz para ela assim: tomara que você morra, eu espero que você não volte, quero que um caminhão passe por cima de você, eu odeio você, você vai ter um câncer, tomara que você morra, nada na sua vida dá certo, vai dar certo, você nunca vai arrumar alguém, você vai morrer solteira, velha, solteira, abandonada. Ela disse: todos os dias o meu pai dá um jeito de brigar com ela e de dizer essas palavras sobre ela e de desejar a morte dela. E tanto isso estava entrando dentro do coração desta mulher, que ela já estava morrendo. E já era o 4º suicídio que ela tentava. E a irmã dela emendou dizendo: nada dá certo para minha irmã. Ela é uma moça inteligente, ela faz cursinho pré-vestibular. Quando ela faz a prova, parece outra pessoa, porque no cursinho ela se destaca, nos simulados ela vai bem, na prova ela parece uma analfabeta, ela nem é classificada. E se você conversar com a minha irmã, você vai ver que ela é inteligentíssima, a gente não sabe explicar. A vida afetiva da minha irmã é amarrada, porque quando ela começa um relacionamento de namoro ou de amizade, a gente já tem certeza que são dias, poucos dias para poder acabar. Então ela conhece alguém que se interessa por ela e que começa a ser amigo dela, antes que se transforme num relacionamento de namoro, o rapaz se afasta, o relacionamento termina, e termina de uma maneira tão precoce que você nem pode chamar de namoro aquilo que eles tiveram. Então a vida da minha irmã tem sido assim. Será que não podia fazer uma oração por ela? Não é? Manter ela em oração,
você atendê-la com alguma frequência. Eu comecei a fazer um acompanhamento com esta moça. Mas naquele dia, aquela oração já efetuou no coração dela a libertação que ela precisava. E os meses que se seguiram e que eu pude acompanhá-la, eu fui vendo uma renovação de vida. Uma pessoa que estava sendo completamente transformada pelo Espírito Santo. Ela passou a ter alegria. No próximo atendimento, a irmã dela já não precisou falar, era ela mesma quem dizia, quem contava os próprios problemas. Ela foi me dizendo que aquela vontade, aquela inclinação para o suicídio foi desaparecendo de dentro do seu coração. Eu ainda estava no Rio de Janeiro quando eu vi essa moça passar na faculdade. E a última coisa que nós conversamos a respeito foi quando, em visita de despedida, porque agora já estava voltando para São Paulo, ela veio trazer o namorado, que agora já era noivo dela. Porque foi um tempo bom de acompanhamento que eu pude fazer com ela. Foram meses, quase ano. Então a gente nota que a intervenção de Deus na vida de uma pessoa, libertando e curando das amarras do seu passado, refletem diretamente no seu presente. E quando a cura não acontece, aquela situação de sofrimento desnecessário e inútil se prolonga. Como uma mulher que me escreveu contando a experiência que ela tinha vivido. Ela era filha de uma família muito tradicional e engravidou do namorado. Então ela não queria decepcionar os pais e escandalizar os parentes. Então disse para o namorado que ia matar o próprio filho, que ia abortar. O rapaz se dispôs a assumir a criança. Ele disse para ela: eu amo você, eu quero me casar com você. Nós não estamos brincando de namorar. Então se você disser para mim que para ter esse filho você quer que a gente se case hoje, eu me caso com você hoje. Eu me caso com você amanhã, semana que vem. Se você não quiser ter esse filho, se você tem dúvidas disso, se você não quiser carregar essa criança porque não tem certeza de que quer ficar comigo, tenha o filho e me dê, eu assumo essa criança, eu cuido dela. Mas não importava o que o rapaz dissesse, ela determinou-se a tirar a criança e tirou. Só que no momento em que ela matou o seu filhinho dentro do seu ventre, começou um processo de degeneração da vida dela. Ela perdeu o amor pelos pais, ela perdeu o gosto pela vida, ela perdeu o respeito por si mesma, e agora ela pensava em tirar a própria vida. Por isso ela estava me escrevendo. E eu perguntava: e o seu relacionamento com o rapaz? Ela disse: Márcio, não tem um dia que ele não me peça para a gente voltar, mas eu não posso voltar com ele, porque ele merece uma pessoa melhor do que eu. Eu sou indigna de um homem tão bom. Eu matei o filho dele, o filho que ele queria. Como é que eu vou olhar para ele? Como é que eu vou viver ao lado dessa pessoa? E me lembrar todos os dias do crime que eu cometi. Realmente foi um crime, realmente foi um grande mal, foi um pecado mortal, mas já estava feito, gente. Uma morte não vai apagar a outra morte. O que ela precisava agora é arrepender-se profundamente do mal que ela tinha feito e retomar a vida dela. E eu estava dizendo para ela que Deus a perdoava, inclusive porque ela já tinha tido esse remorso do que ela havia feito, que se ela pudesse voltar atrás, ela não faria de novo. Ela disse: Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Ela não conseguia se perdoar, porque dentro dela havia uma dor, havia uma ferida aberta que Deus precisava curar. É assim com ela, é assim comigo e é assim com você. Tem coisas da vida da gente que doem dentro de nós. Tem gente entre nós aqui que tem muita dificuldade com festas de família, que chega o Natal fica triste, que sente tristeza no Ano Novo. Aí você vai ver as coisas que aconteceram nessas festas no passado. Tem gente entre nós aqui que não consegue abraçar o pai, que não consegue abraçar a mãe,
Porque no momento em que mais queriam um abraço do pai, um abraço da mãe, eles não estavam disponíveis, eles não queriam, eles não se esforçavam para isso. Às vezes muito brutos, muito endurecidos, não receberam também dos seus avós, né, do pai e da mãe deles. Não souberam repassar esse carinho. Hoje seu pai e sua mãe às vezes têm esse desejo, essa necessidade, amadureceram, viram a besteira que fizeram, querem construir um relacionamento novo com você, mas seu coração está frio, está engessado, porque precisa de cura. Outros de nós que estamos aqui sofremos com as perdas. Perdemos o pai, perdemos a mãe muito cedo, e isso gerou na nossa alma uma mágoa até contra Deus. Porque se Deus me ama, por que Ele tirou o meu pai de mim? Por que Ele tirou a minha mãe de mim? Por que Ele permitiu que isso acontecesse, que fosse embora justamente a pessoa que eu mais amava? E entre as coisas que Deus precisa curar no nosso coração, e Ele quer curar no seu coração, é o medo de você ser abandonado. Eu, algumas vezes, né, eu já fui também perguntado a respeito dos temas dos livros que eu escrevo. Porque, graças a Deus, eles sempre saíram muito bem, as pessoas os quiseram. Então, alguns me perguntam, qual é o segredo de o livro ele ir ao encontro das pessoas? Das pessoas quererem um livro ou tema que você escolheu. Bom, o segredo é eu não escrever o livro para mim, o segredo é eu pensar nas pessoas, é escutar o que elas estão vivendo e tentar responder, oferecer um remédio para a dor delas. Eu nunca escrevi sobre o que eu queria, eu sempre escrevi sobre o que os outros precisavam. Então, quando foi para eu escrever esse livro, Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, tinha outras coisas que eu queria falar para as pessoas, que eu queria contar, mas eu olhava e pensava, essa não é a necessidade delas. A necessidade delas é essa, eu preciso dizer algo que elas precisam ouvir e que pode ajudá-las. Então, o último livro que eu entreguei na editora Canção Nova, ainda não chegou, deve chegar lá para maio, lá pelo dia 20 de maio. Ele trata de um tema que está sendo a grande ferida dos nossos tempos, que se chama solidão. Nunca, penso eu, houve sobre a face da terra tanta gente com sentimento de solidão como nós encontramos nos dias de hoje. As pessoas, elas pensam que através da internet elas vão suprimir a solidão. Não suprime, gente. Porque a solidão, ela não se cura você se cercando de pessoas. Alguém pode estar aqui no meio de nós, olha, nós somos quase 800 pessoas. Olha quantos que nós somos. E você pode estar no meio de toda essa gente aqui e se sentir extremamente solitário. Você quer lugar para a gente se sentir mais sozinho do que no aeroporto cheio de gente? Já foi? Já pegou avião? É um dos lugares que eu mais gosto para ficar sozinho. Nem a gente aparecendo na televisão, as pessoas conhecem a gente no aeroporto. Lá você é só um número, você é anônimo. Você senta, ninguém te incomoda. Eu levo meus livros, eu abro meus cadernos, eu estudo, porque ali você é alguém e você não é ninguém. Você quer lugar mais solitário do que o metrô em São Paulo, 6 horas da tarde, lá na Sé, onde para você entrar no metrô, alguém tem que te empurrar para fechar a porta? Uma lata de sardinha. Você não está cercado de gente, você está comprimido de pessoas e está só. Está ou não está? Está. Quem aqui já foi casado ou é casado? Levanta a mão bem alto, faz assim para eu te ver. Tenho uma pergunta para te fazer. Casamento tira a solidão de alguém? Responde. Eu vou dar um desconto para quem não respondeu, porque às vezes seu marido está sentado do seu lado, sua esposa está sentada do seu lado, então, não quero ninguém brigando, não. Casamento não tira a solidão de ninguém. Namoro não tira a solidão de ninguém. Quanta gente se decepcionou porque pensava assim, o dia que eu tiver um namorado eu vou ser feliz. O dia que eu achar a namorada eu vou ser feliz. Quando nós ficarmos noivos, aí eu vou ter uma segurança de que essa pessoa vai se casar comigo. Porque aí já não é um namoro, é um compromisso. Eu vou ser feliz. Aí noivou. Ainda não é isso. Quando a gente casar,
eu vou ser feliz. Aí casa e pensa, quando eu era solteira que eu era feliz. Vai entender a cabeça dessa gente, pelo amor de Deus. A pessoa, ela não entendeu, mas ela está experimentando na prática que a solidão está acompanhando ela. E veja, gente, o que é que cura a solidão? É você ter uma pessoa de verdade por você, um amigo de verdade. Quem tem um amigo não está sozinho. Pode ter até carências. Se o seu amigo é só amigo, você pode até ter necessidade de encontrar uma pessoa para casar, mas de solidão você não padece. Então, quando alguém chega para a gente e diz assim: eu me sinto profundamente solitário, eu sou uma pessoa sozinha, o que ela está dizendo? Nem um amigo sequer eu tenho. Você tem ideia de quanta gente sofre assim? O casamento só é cura para a solidão quando você se casou com um homem que antes de ser seu marido era o seu melhor amigo. Quando você se casou com uma mulher que antes de ser a sua esposa era a sua melhor amiga. Agora veja como o diabo ele trabalha na contramão. O que ele põe na cabeça da gente? Que namorar amigo não tem graça, não é assim? Namorar amiga, vou te falar. Casar com uma amiga, coisa mais sem graça. Então casa com o inimigo, você vai ser feliz. Todo dia ele vai esquentar a sua orelha, sabe? Vai fazer você passar um calor por fora e por dentro, vai acabar com a sua vida. Um homem só deveria casar com uma mulher se no caso dela ser homem fosse o melhor amigo dele. Uma mulher só deveria casar com um homem se por acaso ele fosse mulher, seria a melhor amiga dela. E isso tira a solidão. Agora, nós temos dentro de nós um medo que a gente carrega de ser sozinho, de morrer sozinho. Você sabia que tem gente que reza para não morrer? Tem gente que reza, pede a Deus para não morrer, tem medo de morrer. E tem gente que pede a Deus para morrer. Eu já vi a pessoa falar: Deus me livre de eu ficar numa cama entrevado, dando trabalho para as pessoas cuidando de mim. Deus me livre, eu quero morrer assim, apaguei, não dei trabalho para ninguém. Mentira, que negócio de dar trabalho. Está aqui que ela está preocupada com o outro. Ela está preocupada de medo de ser abandonada. Não quero dar trabalho para ninguém. Significa: estou morrendo de medo de estar aleijado em cima de uma cama e ninguém cuidar de mim. A gente tem medo de ficar só. A gente tem medo de perder as pessoas que nós amamos. E o medo do abandono, gente, tem as suas raízes lá na nossa infância. Quando à noite, sozinho no berço, quando à noite na cama, lá no seu quarto sozinho, quando você estava ali no escuro e ninguém via você, e você passava um medo terrível. Uma das coisas que eu tive que pedir a Deus para me libertar foi do medo do escuro. Eu carreguei na minha vida um medo de escuro que era uma coisa assoladora. E não só eu, porque o medo ele é contagioso. Uma pessoa medrosa passa o medo dela para você se você não tiver cuidado. Lá em casa todos nós tínhamos medo do escuro, porque a minha mãe se borrava de medo do escuro. Então, eu e as minhas irmãs, a gente tinha um pacto silencioso, para você ver o que a gente sofria. Nós podíamos assistir televisão, isso há 30 anos atrás. A gente só podia assistir televisão até as 10h30 da noite. 10h30 da noite era a cama. E às vezes a minha mãe já tinha ido para a cama dela. A gente passava das 10h30, ela vinha caladinha no escuro com o cinto na mão. Aí não adiantava dizer eu vou, ia mesmo. Então quando dava 10h30, que era o limite, eu e as minhas irmãs já estávamos olhando no relógio, controlando, porque a gente queria ficar até o último minuto. Estavam os três sentados no sofá, 10h28, 10h29,
10, 29, 55 segundos. Quando um fazia que ia levantar, os outros já tinham ido. Porque o último que ficava tinha que desligar a televisão e apagar a luz. E o medo que a gente tinha de, naquela altura em que você apagava a luz e caminhava para a sua cama, que uma coisa saísse de debaixo da cama, agarrasse as suas pernas e te arrastasse para lá e os outros nem vissem. Eu morava em Brasília. Brasília é seco, é quente, mas não importa o calor que fizesse, eu e as minhas irmãs, a gente dormia de cobertor, porque o cobertor era nosso escudo. Então a gente cobria a cabeça, que ficava só o nariz de fora para a gente respirar. E depois que a gente cobria, acho que nem se Jesus aparecesse pessoalmente e dissesse assim: tira o cobertor da cara, a gente tirava. Porque e o medo de você destapar a cabeça e topar com um negócio te olhando no escuro? Você está rindo que você sabe que é ruim. Você também deve ter medo. Aquilo era um inferno. Eu lembro da noite que eu aprendi a rezar o Pai Nosso. Eu tinha 4 anos de idade. A gente morava num prédio, então a gente estava no 2º andar desse prédio, mas a minha família toda de origem da roça, do campo. Então sempre teve assim simpatia pelos animaizinhos. E minha mãe comprou um pintinho. Passava aqueles caminhões na rua, né, trocando pintinho por garrafa. Então, aquelas garrafas de Coca-Cola, de baré, de cerveja. Aí era 3 garrafas valiam um pintinho. Aí queria se livrar daquela garrafada que estava lá e dava, vai pegar. Tinha um pintinho lá em casa. A gente não tinha muito brinquedo, muito pobre. Um pintinho virou brinquedo. E a gente tanto brincou com ele que matamos o bichinho. Eu nunca tinha visto um bicho morto, gente. Estava morto ali na minha frente. A minha irmã tinha pulado em cima dele porque eu tinha mandado. E o bicho não se levantava. E a minha mãe olhou aquilo furiosa e disse: esse pintinho vai voltar à noite para assombrar você. Você vai ver, ele vai estar lá em pé, empoleirado no seu berço. Cara, se o pintinho estava ali ou não, eu não sei. Mas que eu vi ele a noite inteira olhando para mim, eu vi. E eu chorava, e eu chamava a minha mãe, e ela dizia para mim: se você me chamar de novo, eu vou bater em você. Dorme, menino. Naquela hora, sozinho naquele berço, ainda dormia no berço, eu lembrei todas as palavras do Pai Nosso. Eu acho que até às 5 da manhã eu consegui recordar, mas rezava, pedia perdão a Deus, e aprendi de medo, que sofrimento. E isso, olha, foi me acompanhando grande parte da minha vida. Grande parte. Eu não aceitava ficar só. Estar sozinho para mim num ambiente era uma das experiências mais estressantes e dolorosas que eu tinha que enfrentar. Eu fui vendo que tudo isso teve origem na minha história, naquilo que a minha família passou para mim. Uns sofreram com medo, outros, não estou falando de gente longe não, eu estou contando a nossa história, estou contando a minha e a sua junto. Se nós fôssemos dar esse microfone para cada um que está aqui, a gente ia rir e ia chorar das coisas que a gente ouviu. Quanta gente aqui passou fome dentro de casa, teve dor, e ninguém veio socorrer. Quantos de nós aqui fomos deixados na escola? O pai e a mãe passou do horário, esqueceu, você ficou lá, teve que ir para a secretaria esperar o seu pai e a sua mãe lá, enfrentar a humilhação de alguém dizer: ué, te esqueceram, te deixaram. E sempre tem um espírito de porco que brinca com você dizendo assim: se não veio até agora, não vai voltar mais não. Não deram por sua falta, aí é que não vão sentir. Isso para uma criança é uma tortura psicológica imensa. Ela não entende isso como uma brincadeira. Outros foram deixados no hospital, tiveram que enfrentar
o espaço de um hospital. A vida da minha família é uma vida muito dolorida, muito estragada, e que precisa ainda de muita restauração e de muita cura de Deus. Eu não estou longe de ser o melhor na minha casa, mas eu tenho consciência de que o que Deus fez por mim foi um verdadeiro resgate. Eu louvo todos os dias a Deus por ter tido a graça de abrir o meu coração para aquilo que Ele ofereceu não só para mim, mas para toda a minha família. Eu vejo que ter dito sim a Deus modificou a minha vida para muito melhor. Eu sou uma pessoa melhorada. Deus me melhorou muito nesses 25 anos. E qual é o paralelo que eu posso fazer? Olhando para aqueles que dentro da minha família não fizeram o mesmo caminho. E eu olho e vejo, gente, eu fazia a mesma coisa. Eu pensava do mesmo jeito, eu agia da mesma maneira, eu tinha esses mesmos valores, e como isso me corroía, eu falei, e até quando a mamãe vai sofrer desse jeito? Até quando a minha irmã vai penar? Porque não aceita mudar a postura, não aceita experimentar algo novo na vida delas. E num desses episódios macabros da vida da minha família, minha irmãzinha, 2 anos e meio mais nova do que eu, chegou na escola quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu tinha 11 anos, ela é quase 3 anos mais nova, 8 anos de idade ela tinha. Nós não andávamos sozinhos, a mamãe não deixava, ela tinha medo que alguma coisa acontecesse conosco. Quando eu vi na porta da minha sala de aula a minha irmãzinha de 8 anos tremendo e chorando, eu pensei, alguém deve ter morrido. Nem esperei a professora me autorizar, eu levantei e saí, e ela me contou, mamãe bebeu veneno. E eu cheguei lá em casa e ela estava caída e levaram ela para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha mãe estava naquela emergência. Você já entrou na emergência de hospital? Não na emergência atendimento, na emergência maca, aonde o povo é posto e muitas vezes abandonado. Emergência de hospital público. O purgatório deve ser daquele jeitinho ali. Um monte de gente despedaçada, furada a bala, cortada a faca, que caiu do teto, que foi atropelada, gemendo ali. Uma maca do lado da outra, sem ter onde pôr as pessoas. Dezenas, quase centenas de camas espalhadas, gente no chão porque não tinha mais maca. E entre aquele monte de gente, ali estava a minha mãe. E como eu disse para você, a nossa história foi muito sofrida. Por isso que eu digo para você que a entrada de Deus na vida da gente é um resgate e uma salvação. E como a minha mãe ainda estava sob o efeito do veneno, ela me reconheceu, mas não tinha consciência do que ela estava falando. E minha mãe fez uma confissão para mim que nenhum filho deveria ouvir. Eu tinha 11 anos. Quando a minha mãe me viu, ela me pegou pelos braços e disse assim, meu filho, eu tomei a quantidade errada de veneno. Está embaixo da pia da cozinha, põe num copo e traz para mim. E aí ela emendou dizendo assim, quando ela via que eu não me movia do lugar, porque eu vi que ela estava fora de si, mesmo com 11 anos, eu tinha consciência do que estava acontecendo, eu fiquei paradinho. Não adiantava falar nada para uma pessoa inconsciente, fiquei quieto. E quando ela viu que ela não se movia, ela me contou o porquê de toda a violência doméstica que eu sofria. Ela disse, você não quer buscar o veneno para mim porque eu bato muito em você, não é? É porque eu bato em você porque você se parece com seu pai. Então eu apanhava por parecer com meu pai. A raiva que ela sentia do relacionamento que ela tinha com ele, ela descontava em mim. E ali eu pude entender muitas vezes que eu apanhei sem motivo. Às vezes eu estava brincando, às vezes eu tinha uma dúvida, às vezes até a iniciativa que eu tomava era boa, e de repente ela vinha, ela batia, ela agredia, e eu não entendia o que estava acontecendo. E aí ela continuou dizendo que muitas das minhas atitudes lembrava o irmão dela quando ela era pequena,
Olha o que a ferida de um passado pode fazer com uma família. As feridas de uma história de 20 anos atrás, 25 anos atrás, quase 30 anos, estava se refletindo no meu presente. Por que as minhas atitudes lembravam a do irmão dela? Porque eu sou homem, e o irmão dela também era. E você que é mãe de menino e que é mãe de menina, sabe que comportamento de menino e de menina é muito diferente. E que as meninas geralmente agem de um jeito e que os garotos geralmente agem de outro. Então, a incapacidade que a minha mãe tinha de lidar com a maneira de um homem agir era uma agressão para ela. E muitas vezes olhando para o próprio filho ali porque não foi com 11 anos que eu comecei a apanhar. Apanhava desde pequenininho. Ao ver em mim os reflexos desse comportamento, a minha mãe desaguava a fúria dela. Se Deus não põe a mão sobre uma pessoa que vive isso, ela pode se desequilibrar, ela pode se desorientar, ela pode se tornar uma pessoa emocionalmente mutilada. E veja, quanto mais cedo isso acontece, mais profunda é a marca. Quanto mais cedo aconteceu essas coisas que te machucaram na sua infância, você pode ter certeza que mais profunda foi a marca que deixou no seu coração. E muitas vezes, até mesmo a pessoa adulta, ela age com medo irracional de ser abandonada para sempre e de ter uma vida totalmente só. Eu vejo isso muito na vida das mulheres que me procuram para poder contar de um relacionamento ruim que tem com o marido. Porque veja, tem algumas mulheres que a gente se segura para não falar para ela separar. Eu acredito que o casamento é indissolúvel, eu acredito que o sacramento do matrimônio não pode ser desfeito. Você também acredita? Porque se não acredita, você deveria acreditar. Porque quando um homem e uma mulher se unem, tem início algo que nunca mais vai se dissolver. Tem início uma família. Aquela família começou. Aquela família não pode ser desfeita. Assim como não existe nenhum procedimento técnico, científico para separar o leite do café. É impossível. Nenhum cientista consegue separar leite do café. Nenhum homem e uma mulher que se uniram pelo sacramento do matrimônio podem ser desvinculados um do outro, a não ser que se trate de um casamento que já é nulo. Mas veja, eu acredito na indissolubilidade do casamento, do matrimônio, mas nenhuma mulher deve ser saco de pancada do seu marido. Nenhuma mulher deveria ter que apanhar dentro de casa. Nenhuma mulher deveria ser obrigada a se sujeitar a pegar uma doença venérea, porque o marido que tem um desequilibrado, um sem vergonha, um safado que não respeita a família que tem dentro de casa. Eu não acredito que a mulher ela seja obrigada a fazer vistas grossas para uma amante que o marido dela tem. E se ela diz, eu não vou me sujeitar a isso, e eu não vou contribuir, colaborar, ser cúmplice do adultério desse homem, ela está completamente certa. Ela recebeu de Deus uma graça e ela assumiu um compromisso com Deus de não adulterar. Mas ela não é obrigada a permanecer ao lado de um homem que não a respeita e que não a ama. É uma coisa triste o que muitas vezes a gente vê dentro de um casamento. Só que, às vezes você encontra uma mulher que ela é espancada, que ela é estuprada, porque o marido dela obriga as relações com ele, não só a obriga as relações com ele, mas a obriga a relações anormais. A obriga a se sujeitar à pornografia, a assistir com ele um vídeo pornográfico, a manter com ele uma relação sexual anal, e mesmo destruindo o corpo dela, e mesmo muitas vezes ela sofrendo com uma hemorroida, com uma laceração anal, e tendo até que passar por uma cirurgia, aquele ser inconsciente, desculpe, não quero agredir você se você faz isso com a sua mulher, mas isso é uma coisa estúpida, continue insistindo. E muitas vezes passando para ela uma doença que ele está tirando do próprio corpo dela.
Porque se você não põe um dedo sujo de fezes na sua boca, por que você vai colocar um pênis sujo de fezes na vagina da sua esposa? Porque isso é o que acontece muitas vezes numa relação assim. Está tendo uma relação anal e depois vai para uma relação vaginal, pega o que o nosso corpo está expelindo porque é dejeto, porque é infeccioso, e joga dentro do útero daquela mulher que ali, naquele lugar sagrado, gerou seus filhos. Aí depois diz: eu não sei porque que ela está tendo um câncer no útero, eu não sei porque ela vive de infecção em infecção, ela deve estar tendo relação com alguém, ela deve estar tendo um caso aí fora, porque não fui eu que passei isso para ela. Foi sim, quando pegou fezes e jogou lá dentro. Então muitas mulheres são submetidas a isso, e um dia esse marido torto, desequilibrado, agressivo, arruma um amante e vai embora. Aí ela vem me contar isso chorando e diz: ele foi embora e ele me deixou. E uma dúvida imensa surge dentro de mim, e a dúvida é: e você está triste com isso? Se fosse eu, estava soltando focos de artifício, porque a vontade é de dar graças a Deus que o sofrimento diminuiu, porque ele já não era marido, já não tinha uma relação sexual boa com aquela pessoa, com aquela mulher. Quando tinha era para violentá-la, quando tinha era do jeito dele, satisfatória só para ele. O dinheiro que ele ganhava, ele gastava no jogo, na bebida, com as outras mulheres. Quando estava dentro de casa, espancava os filhos, espancava ela. Você que é mulher, por favor, me diga, você ia sentir saudade de um indivíduo assim? Pois tem mulher que sente. Você que é mulher, pode me explicar? Porque eu não consigo entender. Estou dizendo que não consigo, mas eu consigo sim. É um medo irracional de, perdendo aquele homem, não encontrar mais ninguém. Olha o que acontece com uma pessoa que não é curada dos sentimentos de medo e de abandono que traz dentro de si. Eu peguei aqui o exemplo da mulher e o homem de bandido, porque é mais comum. Mas tem mulher que faz da vida do homem um inferno, que destrói o bendito do indivíduo, destrói aquele homem, acaba com ele. Então, não é que a mulher é a santa e o homem é vilão, ou que o homem é o santo e a mulher é a vilã. É que quando uma pessoa carrega dentro de si um mal do qual ela não tenta se libertar, isso é um mal que se estende sobre a própria vida da pessoa e sobre toda a sua família. Aí a pessoa se torna escrava de um relacionamento ruim. Então a pessoa diz para mim assim: ele foi embora, Márcio. Eu falei: mas ele era marido para você? Não, não era. Ele estava sustentando sua família? Não, ele só estava me dando despesa. E como era o relacionamento dele com os filhos? Os meninos fugiam dele. Eu falei: você está triste, minha filha? Mas o que eu vou fazer? Eu falei: vai viver a sua vida, vai se aproximar dos seus parentes, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, das pessoas que te querem bem. Volta a trabalhar, vai fazer bem para você. Você tem capacidade, é porque você não tenta, ou você não tentou, ele não deixou você tentar. Você vai conseguir um emprego bom, você vai encontrar outras pessoas, você vai estender o seu círculo de amizades. Volta a estudar, faz um curso, começa a passear também. Leva os seus filhos aonde você queria levar e não podia, porque você tinha que dar assistência a essa pessoa dentro de casa que estava sendo um veneno para vocês. Volta a viver, se levanta, pelo amor de Deus. Só que a pessoa te ouve, ela quer e não tem forças, porque precisa que o coração dela seja curado, precisa que essa cura alcance lá dentro, no íntimo da sua alma. E quando essas feridas tiveram início na infância, mais ainda a pessoa precisa de cura. Porque veja, quantas crianças sofrem porque o pai abandona o lar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você que teve o seu marido indo embora e ficou com os seus filhos, você sabe que os seus filhos sofreram. Alguns sofrem falando, revoltados, até se revoltam contra Deus.
ficam rebeldes, dizem: eu não gosto de Deus, eu não gosto de igreja, eu não acredito em Deus. Não é que seu filho acredita ou não acredita em Deus, ele está tão revoltado que o único jeito dele se vingar de Deus é dizendo: eu não acredito em você, porque se você existisse, você não me deixava perder o meu pai. Tem outros que se calam. Eu morava em Portugal quando a minha esposa teve o meu segundo filho, e eu tinha um que estava aprendendo a falar. O Rafinha ia fazer 2 anos, não tinha 2 anos ainda, e a Rose precisou ir para o hospital para ganhar o Lucas. Só que em Portugal, não importa o quão bem sucedido seja o parto, nem que ele seja normal ou cesariano, a mulher tem que permanecer no hospital 4 dias, e eu só descobri isso levando a minha esposa para ter um neném. Só lá na hora que me disseram: ela vai ficar 4 dias no hospital. Então eu não me preparei para ficar sem ela 4 dias, e não preparei o Rafael para ficar sem ela 4 dias. E tem mais: os médicos não admitem a presença de uma criança nesta idade visitando a mãe. Então ela não poderia ser visitada pelo Rafinha, ela não poderia voltar para casa, e o Rafinha não falava, não sabia conversar. E ele não sabendo conversar, eu achava que ele não ia entender. Então eu achei que a melhor maneira de diminuir o sofrimento dele era distraindo. Então eu deixei a Rose, depois do parto, acompanhei tudinho, vi que ela estava bem, vi que o Lucas estava bem. Eu voltei para casa, levei um brinquedo para o Rafinha, saí com ele para passear, fomos comer o que ele gostava. Cheguei em casa, fui assistir desenho com ele, abracei ele, enganei ele até que ele dormiu. Coloquei ele na caminha. No outro dia eu peguei ele, levei ele para a escolinha, e eu fui buscar, e almocei com ele, e ele ria, e ele brincava. Mas eu olhava nele, ele estava sorrindo, mas os olhos estavam tristes. E eu pensava: será que ele está mesmo sentindo a falta da mãe? Será que ele está lembrando? Será que eu não estou conseguindo distraí-lo? Tudo aparentemente normal. Até que terminaram os 4 dias, eu fui buscar a Rose no hospital. Quando eu entrei com a Rose em casa, que o Rafael viu a mãe, ele teve uma atitude que antes ele não tinha tido e nunca mais veio a ter. Ele passou para os braços dela só para dar um tapa na cara dela e voltou para o meu. Ele estava no meu braço, ele viu a mãe, ele fez para frente, eu dei, ele chegou lá e pau, entrou num choro compulsivo e voltou para os meus braços, não queria saber dela. O tapa foi tipo assim: você me abandonou, você me deixou, você sumiu e me esqueceu. Só que eu e a minha esposa somos atentos, mas muitos dos nossos pais não prestavam atenção nessas coisas. E a gente com 2, 3 anos de idade, a gente teve que resolver nossos problemas sozinhos. Quando o Rafael estava com 3 anos de idade, eu e a minha esposa trabalhávamos em período integral. Mesmo sendo missionários e estando dentro da Canção Nova, nós temos trabalhos efetivos. Eu apresento 2 programas de televisão, eu faço parte do conselho editorial, conselho de programação, eu escrevo, eu dou palestras, eu estou envolvido em várias atividades lá. E há um tempo atrás eu era o superintendente da agência de publicidade da Canção Nova. Já fui diretor de televisão, já fui diretor de programas. A minha esposa, ela é responsável pela parte de transmissões externas da TV. Então, tudo que é televisionado e que é fora das dependências da televisão Canção Nova, ela se encarrega da estrutura. A gente trabalhava de 8 da manhã às 6 da tarde, e tinha que ser. Em Cachoeira Paulista, cidade pequena, só tinha escola que admitia criança num período. Eu tive que arrumar alguém para ficar com meu filho no segundo período. Um dia eu cheguei em casa, fui fazer o que todo pai deve fazer, que é ficar com o filho, com os filhos, com a família. Peguei o meu filhinho, que já estava em casa sozinho, e fui dar uma volta com ele. Falei: vem cá, Rafinha. Dei a mão, 3 aninhos, estávamos andando. Aí o Rafa vira para mim e diz assim: pai, quando eu crescer,
Não quero ser pai, não. Falei, sério, filho? Quando eu crescer, eu quero ser mãe. Falei, sério? Ele, é sério. Pai não, mãe. Falei, tá bom, eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque sua mãe é uma pessoa maravilhosa. Olha, sua mãe, ela é boa, ela é dedicada, ela cuida de vocês com tanto carinho, cuida de mim também. Então, se você quer ser mãe, porque sua mãe é uma mãe boa, estou contigo, é isso mesmo. Mas me conta, por que você não quer ser pai? Não, porque os pais, eles vão embora, eles abandonam o filho, eles abandonam a mãe e deixam o nenenzinho em casa e não volta mais para ver. Eu falei, filho, tem pai que faz isso mesmo. Mas o seu pai já fez isso alguma vez? 3 anos, aí ele parou, não. Eu falei, alguma vez o papai deixou você sozinho, não voltou para casa? Ele falou, não. Eu falei, então filho, acho que você precisa pensar direito. Porque tem pai que faz isso, e tem pai que não faz. Quem age assim é um pai ruim. Mas você pode ser um pai bom. Você não gostaria de ser um pai bom? É, um pai bom eu gostaria de ser. Eu falei, que bom. Agora conta para o papai, como é que você chegou a essa ideia? Ah, tia fulana que você pôs aqui para cuidar de mim, 33 anos a mulher. Ela me contou, papai, que o marido dela deixou ela, foi embora e ela teve que cuidar do filhinho dela sozinha. Ela falou para mim que não vale a pena ser homem, porque homem não presta. Uma mulher de 33 anos foi desabafar com uma criança de 3. De 3. Tem que estar muito necessitada de desabafar. Mas os danos que isso causa na cabeça de uma criança. E veja, é um problema muito grande para uma cabecinha tão jovem resolver. Agora, quando o pai vai embora de casa, ele põe um problema tão grande na cabeça do filho, porque você pode pensar que não, mas quando um pai vai embora de casa, quando uma mãe vai embora de casa, o filho se sente culpado, e ele pensa, por que o papai foi embora? O que foi que eu fiz de errado? Por que a mamãe nos deixou? E no futuro, essa criança vai ter medo de ser abandonado pelo seu parceiro, pelo seu marido, pela sua esposa. E quando o marido ou a mulher vai embora, esta pessoa, mesmo estando certa, se sente culpada. O homem, eu não sei se você já notou, mas o homem, ele é intolerante à dor. As mulheres casadas, levantam a mão, por favor. As mulheres casadas. Como é que é o seu marido para enfrentar a dor? Me fala. O imprestável. É homem. Seu marido com dor de cabeça. Com dor de dente. Quebrou o braço. Já viu seu marido com resfriado? Um homem, quando ele pega um resfriado, ele já encomenda o caixão, porque ele acha que ele vai morrer. É só uma gripe. Nós, homens, nós somos intolerantes à dor. Por que o homem não gosta de problema? Porque quando ele vê um problema, ele tem que resolver, porque ele não consegue conviver com o problema, a não ser que ele diga, isso não é problema meu. Qual é a grande reclamação das mulheres? Que os homens não ligam. Por que ele não liga? Porque se ele ligar, ele fica louco. Então ele não liga. Isso aí eu não estou nem ligando. E quando ele diz que ele não liga mesmo. Agora, quando ele liga para uma coisa, que ele acha que aquilo é responsabilidade dele, ele tem que resolver. Porque se ele não resolver, ele fica com mau humor eterno. Ele fica intratável. Quando o homem sente um incômodo físico ou emocional, ele tem que cuidar disso, porque nós não fomos talhados para esse tipo de dor. E eu fiquei tão aliviado quando eu descobri. O cérebro masculino, ele é 4 vezes mais sensível à dor do que o cérebro feminino. Então a nossa dor começa já aqui, ó. A gente sente a dor com mais intensidade. Por isso que o que dói na gente
Dói de uma maneira diferente do que dói numa mulher, e a gente passa por fama de molengão mesmo. Então, quando tem um relacionamento que dá errado, o homem, por não suportar conviver com a dor, ou ele se mata porque a mulher o deixou, ou ele põe a culpa nela e vai viver a vida dele. Me deixou porque ela é que não presta. Coitado de quem pegar essa mulher. Vai ver o que eu sofri, vai pagar os pecados, que ela tem o que ela merece, e ele vai viver a vida dele. Mas muitas vezes a gente vê na atitude da mulher um comportamento diferente. Antes dela conseguir se libertar, ela se culpa. E eu acho engraçado. Eu sei que não é toda mulher assim não, viu, gente? Tem exceção, e é muita exceção. Mas avaliando as repetições de comportamento, o que eu sempre notei quando a mulher me conta que descobriu que o marido estava traindo ela ou que a deixou? Ela não sossega enquanto ela não vai ver a outra. Um homem diz: eu não quero nem ver, porque se eu ver eu mato. A mulher diz: eu preciso ver essa uma com a qual ele está se envolvendo. E nunca é para o benefício pessoal dela. Porque se ela vai lá e descobre que essa uma é mais bonita e mais nova, ela volta se atormentando e diz: eu sabia que ele ia me deixar quando eu ficasse velha. Arrumou aquela magricela. Não encontrei uma varize. Não encontrei nessa menina uma estria. Agora eu entendi porque que ele me deixou. Aí começa: se ele me deixou, será que ele vai voltar? Conseguiu uma mulher que tem idade para ser a filha dele. E começa: bom, se ele que era meu marido não me quis, eu vou arrumar uma outra pessoa que queira ficar comigo. E a neura entra na cabeça dela. Quando ela vai lá e descobre que a outra é mais gorda, mais velha e mais feia, ela volta dizendo: ele me trocou por aquilo. Eu devo estar muito ruim mesmo. Não é só por causa do perfil feminino ou masculino. Quando a gente não se torna uma pessoa resolvida, por causa das experiências do nosso passado que condicionam o nosso presente, a gente se sente culpado até das coisas que a gente não fez. Concorda? E no futuro a pessoa tem medo de ser deixada pelo seu parceiro. Acha que ela também é culpada quando o relacionamento dá errado. E isso se desdobra para fora do casamento, porque aí todas as vezes que a pessoa precisa se despedir de alguém, precisa mudar de cidade, precisa deixar um emprego, ela sofre, porque toda despedida se torna dolorosa, porque reabre as feridas do passado, do pai que foi embora, do irmão que morreu, do avô querido, que fazia parte da vida dela, e que adoeceu e faleceu. E outro golpe extremamente nocivo para a vida da pessoa é a perda da mãe. Mas tem como a gente se curar da perda da mãe da gente. E tem como a gente se preparar para que um dia, quando a sua mãe se for, isso não rasgue a sua alma no meio. Quer saber como? Então não quer. Então, se você quer saber como, isso é no nosso próximo capítulo, depois do almoço, quando nós voltarmos para cá, aí eu conto para você, tá bom? Eu vou deixar para você a palavra com a qual nós vamos voltar e eu vou te dar essa resposta. Mateus capítulo 10, versículos do 29 ao 31. Eu podia dar agora, mas vai ficar muito longo e eu não quero cansar você. Mateus capítulo 10, versículos do 29 ao 31. A resposta está escondida aí, então não pense que você vai ler, que você vai achar. Não vai achar não, mas ela está escondida aí. Mateus capítulo 10, versículos do 29 ao 31. Mas antes da gente
terminar esse nosso momento, da gente sair, eu queria rezar com você um pouquinho. Achou a palavra? Abraça a Bíblia no seu peito. 5 minutinhos que a gente vai rezar. E aí daqui a pouco você vai poder almoçar, você vai poder pensar nas coisas que você ouviu. Abrace a palavra de Deus, sentado mesmo como você está, abrace a palavra de Deus, feche os seus olhos. A nossa cura e o nosso fortalecimento começam. A nossa cura e o nosso fortalecimento começam quando nós nos entregamos a Jesus. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, até as pessoas percebem a presença de Deus mais forte na gente. Quando a gente se entrega com humildade na presença do Senhor, os outros sentem que algo mudou na gente. Por isso não tem nada mais importante nesse nosso retiro do que você dizer sim a Jesus de todo o seu coração, com toda a sua alma, e depois você permitir que o Espírito Santo venha revelar na sua própria vida o que esse sim que você está dando a Deus agora significa. Mas você pode estar certo de uma coisa: Deus ama você, e Ele sempre vai estar com você, e todos os planos que Deus tem para a sua vida são bons. E quanto mais você se abrir, e quanto mais você se entregar, e permitir a você mesmo ser mergulhado nesse amor de Jesus, melhor a sua vida vai ser. Por isso eu pergunto para você: você vai dizer sim a Jesus? Eu sei que você já deve ter dito sim a Ele muitas vezes na sua vida, mas hoje o Senhor quer de você um sim diferente. E se você aceitar, eu quero te ajudar a dizer esse sim para Jesus agora. Esse sim para o Espírito Santo, esse sim para o Pai. Vamos rezar juntos. Eu te ajudo. Sim, meu Pai amado, Pai de amor, eu me entrego a Ti, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma. E eu te peço, meu Deus, por favor, Senhor, entra no meu coração mais profundamente neste dia, nesta manhã, porque eu quero dizer o meu sim a Ti hoje. Eu te digo sim, Senhor, hoje. E eu abro todos os lugares secretos do meu coração, onde essas feridas estão guardadas, onde essas perturbações estão escondidas, Senhor. Aquele lugar escuro e secreto dentro do meu coração, que eu não abro para ninguém, onde estão guardadas aquelas coisas que eu não conto para ninguém. E eu digo: é aqui que eu quero que o Senhor entre, Jesus, nesta parte mais dolorosa, mais prejudicada e mais cheias de pecado da minha vida. Jesus, Tu és o Senhor de toda a minha vida. Diga isso: Tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu creio em Ti, eu Te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. E a partir de agora, eu não quero ter nada em mim que esteja escondido de Ti, Senhor. Eu não quero reter nada, eu não quero esconder nada. Eu não quero que este passado ferido, machucado, que me aprisiona, continue latejando dentro de mim, Senhor. Por isso eu Te peço, Divino Espírito Santo, me conduz a Jesus. É Jesus quem me cura, Te enviando a mim. Então leva-me a Jesus, Divino Espírito Santo. Conduze-me a uma conversão mais profunda a Jesus, meu Salvador. O que você precisa entregar nas mãos de Deus agora?
aquilo ao qual você se apegou e que você tem como seu e que você não abre mão de jeito nenhum, mas que hoje Deus está te dizendo que vai ser bom para você se você entregar, vai te libertar. Esse seu apego está impedindo você de ser feliz, está amarrando a sua vida e a sua felicidade. Às vezes a gente pensa que é o demônio que está segurando a vida da gente. Às vezes é uma ferida que a gente não deixou Deus curar. Às vezes é um vício no qual a gente se apegou. Às vezes é uma riqueza que a gente tem. Tem gente que fez dos seus filhos, seus ídolos, suas riquezas, colocou o filho no lugar de Deus. Tem gente que colocou a mulher no lugar de Deus, o marido no lugar de Deus, o carro no lugar de Deus, a conta no banco se tornou o grande valor da sua vida. Ninguém pode ser feliz assim. Entrega nas mãos de Deus agora e diga: Senhor, eu te entrego completamente a minha saúde, a minha família, as minhas riquezas. Vai entregando, vai rezando junto comigo. A minha ocupação, Senhor, o trabalho que eu estou fazendo hoje e que eu gosto tanto, ou o trabalho que eu estou fazendo hoje que tem sido causa de tanto sofrimento para mim. Eu te entrego, Senhor, as minhas habilidades, os meus relacionamentos. Te entrego, Senhor, o meu tempo tão pouco, o meu tempo mal administrado, o meu sucesso, os meus fracassos. E diga comigo agora: Senhor, eu me liberto e eu deixo a minha vida em tuas mãos. Tomando posse desta palavra e desta libertação, se levante agora, fique de pé e diga: Senhor, eu me liberto e eu deixo a minha vida em tuas mãos. Para um pouquinho, pensa. Quantas vezes eu e você nos revoltamos porque Deus deixou que as coisas acontecessem de uma maneira que eu e você não aprovávamos, porque as coisas não foram do jeito que a gente queria, porque elas não aconteceram como nós achávamos que deveriam acontecer, segundo o nosso entendimento. Então diga para Deus agora: Senhor, eu te entrego o meu entendimento de como as coisas deveriam ser. Eu te entrego as minhas escolhas, a minha vontade. Eu te entrego os momentos em que eu fui fiel a Ti, mas também aqueles momentos nos quais eu falhei. Eu te entrego a minha força e a minha fraqueza, as minhas emoções, os meus medos, as minhas inseguranças, a minha sexualidade. O que você gostaria de entregar especialmente nas mãos de Deus agora? O Espírito Santo está rezando em você. Não é Ele que Jesus disse que vai nos recordar todas as coisas? O Espírito Santo está fazendo você se lembrar agora daquilo que você precisa entregar para Deus. Não tenha medo de Deus te tomar o que você está entregando. Deus não veio para tirar nada de você. Ele não precisa das suas coisas. Ele não veio tomar, Ele veio dar a você uma vida inteiramente nova. Aliás, Ele veio tirar assim, Ele veio tirar a sua tristeza, Ele veio tirar a sua angústia, a sua dor, mas Ele vai colocar no seu coração, no lugar de tudo isso, uma alegria e uma paz que você nem imaginava que podia acontecer. Ponha nas mãos de Deus, deixe que o Espírito Santo revele muitas outras áreas que você deve entregar. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida inteira a Ti, o meu passado, o meu presente e o meu futuro, Senhor, na saúde ou na doença,
Na vida ou na morte, eu pertenço a Ti. Eu sou de Deus. Eu não vou deixar a Deus por causa de uma dor, de um sofrimento, de uma confusão. Não vou. Eu sou de Deus na alegria e na tristeza, na vitória ou no fracasso, mesmo na dor. Eu sou de Deus. Na vida ou na morte, eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. E vá deixando esta oração alcançar também você. Se você sabe rezar assim, reze comigo. Se você não sabe, depois eu te explico, para você também pedir a Deus a graça de orar desta maneira. Mas aqueles que querem, solte a sua voz e ore comigo. Orirele mandaria lavaria la candaria la lavaria la gara la bara. Orirele mandaria lavaria la baria la varia la baria la varia la. Orirele mandaria lavaria la varia la varia la varia la varia. Orirele mandaria lavaria la varia la varia la varia la varia. Orirele mandaria la varia la varia la varia la varia la Daria la bandaria la varia la varia la candaria la varia la varia la varia la varia la varia. Orira le machandaria la varia la varia le candaria la varia. Orira le mandaria la varia le mandaria la varia la varia la varia la varia la varia. Coloque a mão sobre a pessoa que está à sua esquerda e reze por ela assim. Xandaria levada, Xandaria la Maria levada, Mandaria la Maria levada. Vá rezando, mas acolhendo também esta oração, porque quando nós oramos em línguas, Deus mesmo reza em nós, por meio de nós, e nos ajuda, e nos consola, e nos renova, nos fortalece. Sinta a mão de Jesus tocando em você. Jesus está tocando em você agora, por meio da mão deste seu irmão. A mão de Jesus está sobre você. Olha como esse lugar está cheio de paz. Olha como algo diferente está acontecendo aqui com a gente. Simples, suave, sem escândalo, nada de extraordinário, sem gritos, mas uma unção do céu se derramou sobre nós. E essa força que você está sentindo agora, essa coragem, essa alegria, essa calma que você está sentindo, é porque Deus está tocando em você. Você que tem se sentido muito só, e até quando você ouviu eu dizendo da solidão, você pensou: quero ouvir o que ele vai dizer. O Senhor está abraçando você agora. Jesus está abraçando você, que se sentia sozinha, abandonada, cercada de gente, mas as pessoas é como se não te vissem. E até outro dia você pensava: ninguém liga pra mim, nem me pergunta como é que eu estou. Se eu morrer, vão demorar até pra descobrir. Se eu morrer, eu nem vou fazer falta. Você que foi sentindo dentro do seu coração essa dor de que
parece que tudo que você faz não passa da sua obrigação. Quando você não faz, as pessoas reclamam. Mas quando você faz, ninguém te diz muito obrigado. Ninguém reconhece toda mágoa, toda dor que isso estava trazendo para você. Jesus está dizendo: mas eu te vejo, eu conheço você, eu sei o que está no seu coração e eu te amo. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Sinta a mão de Jesus tocando em você e curando essa saudade que você sente desta pessoa tão amada que partiu, que foi embora, que faleceu. E às vezes você se pega numa dor de saudade. Põe tua mão, Senhor, sobre o coração desta mãe que perdeu seu filho. Cura, Senhor, desta dor que ela carrega. Podes tudo, meu Deus. Pode trazer o alívio para o sofrimento dessa mulher. Põe tua mão sobre o coração deste pai, Jesus, que muitas vezes nem fala da perda que ele sofreu, mas que não consegue se esquecer um só dia do filho que morreu. Cura, Senhor, o coração deste homem. Você que perdeu seu marido, deixa Jesus derramar sobre você o bálsamo do seu amor. A saudade que você sente da sua mãe, que quando chegava o final de semana, no domingo, você ia para casa dela. Às vezes não tinha nada demais, mas sempre tinha uma coisinha, uma comida quentinha, um café. E às vezes quando você estava triste, bastava ir lá para você melhorar. Mas agora que a sua mãe se foi, ficou um vazio dentro de você. Hoje Jesus está dizendo para você que Ele sabe da sua dor e está consolando você. Ele quer que você saiba que a sua mãe está junto dele e que todos os momentos em que a sua mãe estava junto de você, agora Ele vai ficar até o dia em que você poderá encontrá-la novamente. Ele vai unir você a ela. Ele está cuidando de você. Bendito seja, Senhor. Bendito seja. Dá um abraço nessa pessoa que você está tocando. Abraça forte e diga para ela: o Senhor está com você, Ele te ama, você não está só. Os olhos de Deus estão voltados para você. O Senhor te ama e te cura. Confia nele. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Juntos! Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso.
chão. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do me ergues do chão. chão. Levanta bem alto os seus braços, bem alto. Abra as suas mãos e diga: Senhor, eu te amo e eu te agradeço, meu Deus, pela bênção que o Senhor derramou sobre mim agora, nesta oração. Porque eu pude te sentir perto de mim e pude sentir o teu amor me envolvendo. Eu te agradeço porque o Senhor me quis neste encontro para ouvir do teu amor. E por tudo isso, glória e louvor a ti, Senhor. Glória e louvor a ti, Senhor. Glória e louvor a ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só um minutinho sentado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Eu tenho 13 livros escritos. Eu trouxe para cá, para você, 4 títulos. Porque entre 13 livros eu trouxe 4. Porque eu acredito de verdade, de coração, que esses são os livros para esse nosso encontro. Não levo livro para vender porque eu não ganho dinheiro pelo livro. Então se você comprar se você comprar 1000, financeiramente para mim não faz a menor diferença. Porque quando eu entreguei a minha vida a Deus dentro dessa comunidade Canção Nova, eu fiz algumas renúncias. Eu abri mão de certos favores. Então eu não digo isso para me vangloriar, eu digo isso porque eu acho que é um testemunho muito legal. Graças a Deus, hoje são mais de 1 milhão de livros vendidos. Então, quando eu vejo 1 milhão de livros vendidos, eu calculo 4 pessoas por casa. 4 milhões de pessoas estão tendo acesso a essa palavra de salvação. Então, valeu a pena cada esforço. Cada linha que eu me dediquei escrevendo valeu a pena. E todo o dinheiro que entra, nem mesmo desse 1 milhão de livros vendidos, nem mesmo os direitos autorais vêm para mim. Então eu poderia trazer 13 livros. Eu trouxe para você aquilo que eu acredito que vai servir a você nesse encontro. E como há muitas pessoas que estão aqui orando pela sua família, um dos livros que eu escolhi para trazer é este livrinho simples, de bolso. E quando eu digo de bolso é porque cabe no bolso da calça, de uma calça jeans. Cabe nesse bolso de trás. Cabe na sua bolsa, às vezes até na sua carteira. Que vai estar com você na fila de um banco, num ônibus que você está indo, num hospital em que você está esperando para visitar alguém. Vai ser para você um amigo fiel, um companheiro de todas as horas. Este livrinho, que se chama Dons de Fé e Milagres, ele guarda um tesouro preciosíssimo. Então eu destaquei aqui no índice alguns que eu acho que você vai gostar de saber que estão dentro. Tem um capítulo chamado Eu Protejo a Minha Família, eu rezo por ela. Página 57, situações especiais, talvez você esteja numa delas, exigem uma confiança especial. Como obter essa confiança? Página 59.
Ele é um livro prático, concreto, com testemunhos, que não só diz o que precisa ser feito, mas nos ensina como fazer. Como eu aprendi, eu partilho com você como obter essa confiança. Você que acha que a sua fé é fraca, página 61, oração para pedir a fé. Eu estou dizendo só algumas coisas, tem muitas outras que você vai se interessar. Página 86, nosso Deus pode resolver qualquer coisa. Página 103, a fé não permite que as coisas continuem as mesmas. E aqui tem uma oração. Todos os meus livros eles têm oração, todos. Agora, ouça o que é essa oração, página 121, oração para obter a vitória no sofrimento. E uma das partes mais ricas e preciosas deste livro, porque ele fala de milagres. Eu venho de uma história em que eu pude contemplar muitos milagres. Não é todo dia. Deus não faz cair uma tempestade de coisas extraordinárias na vida da gente. Mas se eu contar para você as coisas que eu já vi, então eu te garanto que esse Deus que nós amamos, Ele pode realizar milagres. Agora, o que interessa para mim e para você em relação ao milagre? Página 157. O que fazer para também eu experimentar na minha vida, e não só ver os outros, este milagre de Deus? Página 157. Este livrinho se chama Dons de Fé e Milagres. E o outro, que na parte da tarde nós vamos falar dele, ele é um livro chamado O Dom do Discernimento dos Espíritos. Ele pode fazer 3 coisas por nós, o dom do discernimento dos Espíritos. Primeiro, por esse dom do discernimento dos Espíritos é que Deus me revela o que está travancando a minha vida. Por que as coisas não acontecem? Qual é o pecado que está me limitando? Ou até porque eu não consigo abandonar um vício. Este dom também revela quais são os carismas que Deus me deu. Então você que já está até um tempo vivendo a vida carismática, mas não conhece os seus dons, é pelo discernimento dos Espíritos que você descobre os seus carismas. Primeira parte. Nessa primeira parte ainda, eu procuro trazer para você uma ajuda para o seu momento de oração em casa. Porque depois de alguns anos na caminhada, eu descobri que não era só eu que tinha problemas na hora de rezar, de ficar vindo na mente palavras indecentes, palavrões, imagens profanas na hora da oração. E engraçado, quando a gente está na janela da casa vendo a vida passar, às vezes até vem alguma coisa na cabeça da gente, mas não igual quando a gente está rezando. Você já viu que parece que despeja um caminhão de lixo na cabeça da gente na hora da oração? Você sabe por quê? Porque o demônio sabe que se você rezar, ele perdeu você. Então ele faz de tudo para que você não reze. Como é que a gente resolve esse problema? Está nessa primeira parte. A segunda parte, ela vai tratar da libertação espiritual. Que como hoje eu não tenho mais condições de atender as pessoas, em particular como eu fazia, o que eu pensei? Como é que eu posso colocar nas mãos dela uma verdadeira bomba atômica espiritual, de maneira que mesmo que essa pessoa seja uma pessoa afastada da igreja, afastada de Deus, que se ela ler e fizer as orações que aqui estão com confiança, a libertação dela aconteça. É essa segunda parte. Porque muitos de nós aqui já vivemos situações que até quem não acredita em Deus direito, já disse pra gente assim, o que você está vivendo é coisa espiritual. Já passou por situações assim? Outros de nós aqui fizemos a experiência de que parece que todos os problemas marcaram encontro na sua vida de uma vez só. Já viu que o problema não vem só? Ele traz outros com ele. E a gente chega até a pensar que tem alguém maquinando contra a gente. Então eu te faço uma pergunta: será que não tem? Como é que a gente se defende espiritualmente? É essa segunda parte. Então aqui tem uma oração que tem mais de 1.600 anos. Para essa oração atravessar 1.600 anos e chegar até nós nesse dia de hoje, é porque ela é eficaz. Ela se chama oração pedindo a proteção do Senhor. Como é que você vai fazer essa oração? É para você fazer na sua casa.
Depois, se nós tivermos oportunidade, vou até pedir ao padre para depois abençoar a água para nós, no final do retiro, talvez no dia de amanhã. Você vai aspergir a água benta na sua casa, e à medida que você vai fazendo a aspersão, você vai fazendo a oração que está no livro. E vai parar de uma maneira especial naqueles cômodos da casa, onde as discussões, as brigas e os conflitos são maiores. Você vai ver que depois da gente rezar, o clima da casa da gente muda, porque a oração feita com fé, ela é eficaz, tá certo? E a terceira parte, no finalzinho da nossa tarde, quando nós terminarmos o momento de oração, eu explico para você o que ela pode trazer para você de benefício. O primeiro se chama dons de fé e milagres, e esse segundo se chama o dom do discernimento dos espíritos, ok? Bom dia. Bom dia. Meio tarde para dar bom dia, né? Mas na parte da manhã, envolvido com outras preocupações do retiro, não me fiz presente. Então, sejam todos bem-vindos. Também a você, Márcio Mendes. Desejar o nosso agradecimento pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Que vocês possam sair do retiro como era a música de manhã, né? Diferente da forma como vocês vieram. Que possam levar muita paz, possam levar alegria e levar principalmente Cristo no coração de cada um de vocês. Então nós vamos agora para o almoço e lembrar os pais que têm as crianças ali no centro de catequese para passar a pegar as crianças para almoçarem juntos. Questão dos banheiros. Tem 8 banheiros aqui do lado. Às vezes o pessoal vai lá embaixo, acaba a fila ficando muito longa, os banheiros lá não são tão funcional quanto aqui. Então dê preferência aos banheiros deste lado. Depois, assim, 14 horas a volta? 14h30 então a volta. Então vamos com calma, que nós conseguimos então todo mundo almoçar tranquilo. Bom almoço a todos. Essa saudade. Pode ser. Mas vai ali atrás, tá ali. Essa saudade bate forte no meu peito, eu quero te ver. Esse sentimento já não tem mais jeito, eu me seduziu e eu deixei de seduzir. Bate forte no meu peito e me faz sorrir. Com o meu viver, quero me esconder no teu coração. Essa saudade de você bate forte no meu peito, eu quero te ver. Esse sentimento já não tem mais jeito, me seduziu e eu deixei de seduzir. Bate forte no meu peito e me faz sorrir. Com o meu viver, quero me esconder no teu coração.